sobre Caio Jorge. Você queria Caio Jorge aqui no Bahia, não queria? Pois bem, o Bahia teve um zum 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 lá atrás, especulou. Salve amigo, salve rapaziada, aqui é o Vé Raposo. A gente vai reagir aí a um vídeo do canal Tom Bahia. Ele fala que há tempos atrás, antes do Cruzeiro fechar com o Caio Jorge, alguns meses antes, o Bahia tentou buscar esse jogador, né? Mas houve uma negativa. Vamos assistir esse vídeo, mas antes deixe like, comentem e compartilhe. Ajude o canal Cruzeiro Vé Raposo, né? E vamos firme lá no vídeo. De que Caio Jorge poderia vir jogar aqui no Bahia. E olha o que vocês, torcedores do Bahia, falaram com relação a Caio Jorge. Lá no FBI Bahia City, apuramos que nesse momento, uma possível vinda de Caio Jorge da Juventus, emprestado ao Frosinone para o Bahia, é considerada distante e improvável. Segundo fontes ligadas à família do jogador, isso se deve ao fato de que ambos, família e jogador, não têm intenção de sair da Europa neste momento. Uma possível volta para o Brasil está descartada lá atrás. Ele acabou vindo para o Cruzeiro e hoje está aí. E o que foi que os torcedores do Bahia, vocês torcedores do Bahia, falaram com relação a Caio Jorge? Bahia vai para cima de Carlos Vinícius. Santoro, se você estiver lendo isso aqui, traga Cavani. Aí, mas não deu certo no Boca. Com o Cauli e Everton Ribeiro botando ele na cara do Gomes vai fazer gol. Aí outro colocou aqui, ó. Graças a Deus. Graças a Deus, tem que trazer um goleador nato. Caio Jorge ainda tem que se provar artilheiro. Tá se provando, né? Ó, tá se provando. Pois é, né? A gente vê aí, né, que os torcedores babando, né, falando que não interessaria, etc e tal, né? Imagina agora, né, como é que estaria esse jogador, esses torcedores, no caso, vendo essa explosão do Caio Jorge. Ao final eu vou fazer o meu comentário. Bom, o Cristiano colocou aqui, ó, com bom, que a notícia era boa, dele não vir pro Bahia. Bahia tem que trazer um 9 firmado e no auge. É Tubas. Graças a Deus que Caio Jorge não ia vir para o Bahia. Aí Henrique colocou aqui, ó, uma pena. Esse garoto tem muito potencial. Desde o Santos acompanho mais para a carreira melhor. Ele insistia, é jovem, só agora terá sequência. Henrique colocou aqui uma pena. Foi um dos poucos, viu? Sobre Cavani. Esse daqui, Chris Mike. Glória! Esse menino é muito fraco. É gastar dinheiro em promessa que já mostrou que não vai vingar. Olha aí. Primeiro Ferreirinha, agora Caio Jorge. Só tem notícia boa hoje? O outro Vinícius Tricolor, ainda bem. Tá aí pra vocês. Tá aí, ó. Agora é minha vez de cornetar vocês, torcedores do Bahia, todo mundo criticando, dizendo que não era pra Caio Jorge vir pro Bahia não, que era isso, que era aquilo. Toma aí agora. Agora eu tenho certeza que esses mesmos aí que criticaram, esses mesmos queriam o Caio Jorge aqui no Bahia, tá? E agora Pois é, galera, quando o Caio Jorge, o Cruzeiro anunciou a contratação do Caio Jorge, eu mesmo no canal fui um dos que achei um absurdo gastar 19 milhões num jogador que não foi para frente na Europa. Que jogador quando vem da Europa, a maioria deles, isso é verdade, a maioria deles quando volta é porque não está bem lá. E foi o caso do Caio Jorge, voltou porque não estava bem, né? Teve contusão, teve série de problemas, adaptação e não foi bem, né? E a gente ficou com o pé atrás. Eu falei, poxa, arriscar num jovem de 19 anos, arrisco nos jovens que tem aqui, né? E etc e tal. Mas resumindo a obra, foi o jogador que mais se destacou dessa turma que chegou naquela leva que veio. Matheus Henrique, o Wallace, Caio Jorge, foi o que deu certo. Ele, Matheus Henrique, o Wallace ainda está precisando de provar muita coisa, né? Tem que provar muita coisa mesmo, muita, não é pouca não. Mas são todos os grandes jogadores, né? Não tem dúvida nenhuma. Mas eu estava vendo em outros canais do Bahia, né, que o Bahia tem alguns desfalques sérios para o jogo de amanhã. Um desfalque sério. Isso não importa em nada. Vai jogar 11 jogadores contra 11. Essa coisa de desfalque, isso é bobagem. Por quê? A gente fica preocupado às vezes. Caio Jorge não vai jogar. Gente, um clube da magnitude do Cruzeiro, um clube do tamanho do Bahia, do Fluminense, Flamengo, os jogadores reservas estão à altura de substituir. A gente fica naquela ansiedade, porque a gente sabe que o Caio Jorge é um cara que decide, né? Então a gente fica preocupado, ansioso, tanto que ele entrou no jogo e decidiu o jogo contra o nosso rival aqui, não é mesmo? Então é nesse aspecto que a gente fica preocupado, mas a gente tem consciência, tem que ter essa consciência de que para ser reserva no Cruzeiro, no Flamengo, no Bahia, que é time de peso, no Atlético Mineiro, tem que ter qualidade. Senão, não tem porquê ele estar lá.
né? Está ocupando espaço de outros jogadores. Então é assim que funciona, né? Então não vejo isso não. Mas onde a fumaça fogo, né? Ali mostra, né, o comentário dos torcedores, falando que não queria, que é foguete molhado, outros termos aí diversos, né? Então deve ter havido essa conversa assim, né? E é negativa, inclusive, da família do Caio Jorge, né? Como ele fala. Por sorte, né, o Caio Jorge decidiu voltar e voltou para o Cabuloso, né? Ele voltou para o Cabuloso e está matando a pau. O que é mais importante, está matando a pau, assim, deprimente, né? Você tenta contratar um cara, aí o cara não quer vir, aí meses depois ele resolve vir, né? E o cara explode. Mas faz parte, o futebol é assim mesmo, né? O futebol é assim mesmo. Fim de semana muito movimentado, né? Ontem, por exemplo, o Corinthians venceu o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Então isso prova que o futebol brasileiro é muito acirrado, é muito disputado, muito mesmo. E o Cruzeiro tem que entrar na segunda-feira com o mesmo espírito de luta, aquela marcação adiantada, aquele time que não deixa o adversário sair jogando, que provoque dificuldades para o adversário, né? Até porque é muito simples isso, a marcação começa no ataque. Se você faz um bom bloqueio no ataque, marcando os laterais, marcando a saída do zagueiro, dificulta a transição rápida. E quando ela vem quebrada. Foi assim que aconteceu com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ficou com mais posse de bola, mas a transição vinha quebrada. Então a zaga do Cruzeiro deitou e rolou. Esse é o segredo do futebol, adiantar a marcação. Ah, mas o Cruzeiro jogou por resultado, atacou pouco. Atacou, pode até ter atacado pouco. Ele jogou o tempo todo com as linhas altas, marcando e saindo para contra-ataque. Ele não atacou, ele contra-atacou. Há uma diferença enorme nisso aí, né? É o que ele vai fazer com o Bahia, ele vai contra-atacar. É o jogo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro é especialista nesse tipo de jogo e vai fazê-lo muito bem. Não tem dúvida nenhuma quanto a isso, e vai fazer muito bem, né? Espero que amanhã, né, a gente possa vencer e a gente possa, e os outros clubes possam tropeçar, né, para que a gente possa alavancar melhor a posição. Infelizmente o Palmeiras goleou o Internacional, né, que está uma draga danada, né? O Internacional está uma draga, o Palmeiras goleou o Internacional, então assim, vamos ver, né? É o Flamengo contra o Juventude, vamos ver, né? O importante é nós nos preocuparmos em vencer os nossos jogos. Os outros resultados vão surgir na medida do possível. Fica aí um grande abraço e acompanhe as nossas programações. Deixe like, comente, compartilhe aquilo tudo aí. Fui!